Muita gente se orgulha de dar conta de tudo o tempo inteiro. Só que ela não percebe que ela pode estar caindo em uma armadilha. Porque chega um momento em que o corpo começa a dar sinais de um esgotamento, de um cansaço físico. Bom, hoje nós estaremos tratando sobre o assunto burnout. E para isso, convidamos hoje um especialista no assunto, Marcos Vinícius, ele que é psicólogo, psicanalista e também pastor, e nós estaremos tratando sobre esse assunto e dentre outros que possam englobar, né, esse tema que é tão importante na atualidade. Vinícius, obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui para estar conversando sobre um assunto tão importante, né? Isso que afeta tantas pessoas que às vezes nem percebem. Olá, queridos, boa tarde. Alain, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia, né? O assunto realmente é importante, tem afetado assim, pessoas que trabalham dentro da área de saúde, dentro da área de ensino, são empresários, empreendedores, ministros. Então, é uma situação realmente muito complicada e ignorada por boa parte, até porque as pessoas não têm assim, um olhar para si próprio, não conseguem parar para cuidar de si, e essas coisas só vão piorando no seu desenvolvimento, no seu desenrolar. Pegando esse gancho aí que você trouxe, eu já ia te perguntar isso. Quais são as pessoas que são mais afetadas por burnout? Então, o burnout ele foi detectado pela primeira vez na década de 70, por Maslach. E o primeiro grupo de pessoas pelo qual percebeu-se essa alteração e foi diagnosticado foram os professores. Então, eles viram uma alteração de comportamento dos professores, identificaram o burnout como a síndrome do esgotamento profissional, e uma grande característica, né, do burnout era a manifestação irada diante de algumas situações com as quais esses profissionais se encontravam. Posteriormente, perceberam que isso não era só uma peculiaridade dos professores, mas também médicos, enfermeiros, né, empresários, mais recentemente, né, de 2000 para cá, pastores. Então, assim, o que se percebe é que gente que trabalha com público, que lida com o público, corre o risco de entrar dentro dessa síndrome aí e ser acometido por essa enfermidade. Qual é a maior confusão que as pessoas fazem com relação ao burnout? Então, o burnout é um esgotamento crônico, é um estresse crônico. E as pessoas muitas vezes confundem o fato de estarem estressadas com a síndrome de burnout. Só que o estresse comum, se você, de repente, uma noite de sono, para um tempinho, você vai lá e recupera. É aquele momento, aquele período curto. O burnout não. O burnout é uma questão que envolve algo que é crônico, ele é constante. E, evidentemente, que existem alguns procedimentos para você poder estancar isso aí. Tá. Inclusive, tu tocou num assunto até sensível, que há um tempo atrás eu entrevistei aqui o pastor Renato Melo. E nós falamos sobre essa questão do pastor e quando o pastor cansa. Então, muitas coisas que o pastor passa dentro de uma igreja, então poderia ser burnout. Pode ser burnout. Porque, assim, Maslach, ele identifica o burnout como o esgotamento profissional. Síndrome do esgotamento profissional. A OMS evoluiu isso e colocou como estresse ocupacional que atinge profissionais de desempenho dentro de áreas sociais, ou seja, dentro dessas questões relacionais. O pastor é esse elemento que lida diretamente com o público, que lida com pessoas, que lida com problemas muito sérios, que lida com questões muito profundas. E geralmente, grande parte dessas pessoas que cuidam de gente não se cuida. Então, pelo fato de estar cuidando tanto de gente e não se cuidando, a pessoa vai sendo consumida, vai havendo esgotamento. Porque é um erro, então. A energia é um erro clássico, muito clássico do Ministério Pastoral. Tu já tem algum exemplo, tu já deu algum apoio pastoral a algum pastor que estivesse passando por esse momento? Vários. Inclusive não foi comigo esse caso, mas essa pessoa precisou parar por 2 anos a sua atuação ministerial. Ele chegou num nível de estresse tão elevado, né, que ele precisou, através do tratamento com medicação, que teve que entrar nesse campo também,
ele foi recomendado para ele o acompanhamento psicoterápico e a ausência do seu ambiente de trabalho. Total. Total, por 2 anos. E aí, por exemplo, para um ministro de Deus, né, para um pastor, imagina para ele ter que parar por 2 anos as suas atividades ministeriais. Aí entra um outro tema também importante. Porque o pessoal confunde muito essa questão de fé. Eu fui chamado, tem uma missão, tem um propósito. Inclusive tem uma frase que aí eu questiono um pouco, que sofra eu, mas que não sofra a obra. Estaria ligado mais ou menos a isso? Eu acho que é um entendimento equivocado da sua chamada ministerial. Quando você lê a Bíblia, por exemplo, tem um sábado. Sim. E a Bíblia é muito clara que diz que o sábado foi feito por causa do homem. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Não que Deus precisasse descansar, mas nos deu, né, o ensino. Ou seja, nós precisamos parar. Tem uma máxima, eu não sei quem é o autor, já pesquisei, não sei quem é, que ele diz assim: quem quer fazer por muito tempo tem que parar por um tempo. Eu acho que isso é muito sensível, muito importante de ser observado. Então, o ministro, por mais que o reino exija trabalho, e exige mesmo trabalho, né, por mais que a igreja exija, ele precisa entender que ele tem que parar um tempo. Ele precisa tirar férias, ele precisa ter um descanso semanal, para que nesse descanso semanal ele tire um tempo para ele tire um tempo para a esposa dele, se for casado, ele tire um tempo para a família dele, se tiver filhos. Ele precisa disso, porque a igreja sempre vai demandar muito. A igreja sempre vai ser um ambiente onde os problemas irão surgir. Não para, isso não para. Onde tem gente, tem problema. Tem atividade? Tem trabalho? Tem, mas tem problema. E geralmente tudo isso é direcionado para quem? Para o líder, para o pastor. E aí é muito importante que ele tenha uma equipe que o ajude nesse processo, que ele comunique isso à sua igreja, que ele deixe isso muito claro para a sua igreja, porque é um trabalho de equipe, evidentemente que tem um líder, mas tem uma equipe de liderança, onde ele pode, então, ali desafogar. Você vai encontrar essa história com Moisés. Eu posso até dizer que Moisés estava entrando, né? Ele não chegou a entrar, mas estava correndo o risco de entrar dentro dessa síndrome do burnout. E aí Jetro aparece, providência divina, olha, eu vou sugerir para você aqui e você vê com Deus se é por aí mesmo que você deve caminhar. Né? Então por que você não divide isso aí, faz uma distribuição, ou seja, deixe de ser centralizador. E um dos grandes problemas de pessoas que adentram dentro do burnout é exatamente o fato de serem centralizadores. Querem ter o controle de tudo. E ninguém consegue controlar tudo. Então é aquela pessoa que diz que dá conta de tudo. Que diz que dá conta de tudo. No caso pastoral, ainda tem uma questão muito séria. Por quê? Eu vou citar aqui um pouco de Jung, né? A ideia do inconsciente coletivo. Embora eu seja um psicanalista, né? E Freud não acreditava em inconsciente coletivo, mas eu vou citar no seguinte sentido. Há o inconsciente coletivo daquela comunidade em relação ao seu pastor. Então, esse inconsciente coletivo, esse pastor tem que estar disponível 24 horas. Exato. Se eu tiver um problema, é o pastor. Meu papagaio morreu. Já teve gente, aí liga pro pastor, meu papagaio morreu de madrugada e tal, né? Parece uma coisa assim, ok, tem algumas pessoas que têm uma ligação muito forte com, né? Mas será que é necessário você, porque o papagaio morreu, porque um gatinho morreu, você ligar 2 horas da manhã pro pastor? Não pode esperar? Uma coisa é um filho, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, uma pessoa muito querida, né? Outra coisa é um animal, você pode sentir, você vai sofrer, ainda mais com a ligação. Eu tinha uma cachorra, fiquei muito triste quando ela morreu, chegou o tempo dela, né? Mas faz parte. Mas eu não vou pegar o telefone e vou ligar para o meu pastor e dizer, pastor, minha cachorra morreu. Então são coisinhas como essas que vão desgastando o ministério. O que desgasta o ministério não são os grandes desafios, são as pequenas coisas. Então é muita sobrecarga. Então nesse inconsciente coletivo, o pastor não pode errar, ele tem que ser super-homem. Porque se esse homem falhar, com quem que eu vou contar? Cai a figura do herói. Cai a figura do herói. E essa questão de disponibilidade, ele tem que estar satisfeito com a questão salarial dele. E aí vem uma pressão inversa, ele não pode perder o emprego dele, porque ele só tem aquele emprego, é dali que ele tira o sustento dele para a família dele. Então, assim, há uma série de desdobramentos relacional do pastor com a sua igreja, da igreja com o seu pastor, que pode desencadear esse tipo de processo. Então, qual seria uma linha tênue, um sinal
de que aquela pessoa está desenvolvendo um burnout? Quando ele está nesse processo de exaustão ininterruptamente. O cansaço é persistente, é ininterrupto. Que geralmente tem até uma fala, né? Já... Tô cansado, só preciso descansar. Não. Com burnout não é assim, tô cansado, só preciso de descansar. Por quê? Porque é um estresse crônico. As medidas precisam ser mais drásticas, mais firmes. Uhum. Então, primeiro, ele precisa suspender a sua agenda, ele precisa dar um tempo. Né? Ele precisa reconhecer que ele está precisando de ajuda, que ele está precisando renovar. Uhum. Né? Ele precisa procurar uma ajuda profissional para que possa orientá-lo. Alguns casos, geralmente as pessoas procuram logo um psiquiatra. Né? A ação medicamentosa é a primeira coisa que tem. Por quê? Eu vou usar esse termo aqui, mas não é menosprezando a medicação. O que eu vou usar esse termo é pelo sentimento de quem procura a medicação. Eu tomo um remedinho, então aquela pílulazinha, aquele comprimidozinho, vai mudar minha cabeça. E às vezes se automedica. E se automedica, que é pior ainda. É uma galera que está direto tomando Rivotril, sem orientação clínica. Então, assim, só que a medicalização, os medicamentos, eles não atuam no pensamento. Eles atuam, evidentemente, lá nos neurotransmissores. Então, essa atuação dos neurotransmissores traz um equilíbrio para aquela pessoa que estava afetada, para que ela possa fazer o seu acompanhamento, o seu tratamento. Então, o problema começa com ordem de pensamento. Uhum. Né? E a medicalização não atua dentro da ordem de pensamento. E aí, onde é que ela vai tratar disso? Ela vai tratar disso dentro de um ambiente de escuta. Então, ele pode procurar, por exemplo, um pastor experiente que trabalha com aconselhamento e que sabe ouvir, né? E que vai ser como Deus cuidou de Elias. Deus foi, assim, fantástico no tratamento de Elias, porque Deus foi totalmente empático a Elias. Olha, o que você está fazendo aqui? Foi um tratamento psicológico ali, né? Mas Deus também trata psicologicamente a gente. Se a gente for olhar, né? Foi psicológico. O tratamento é todo. Então, assim, lá, Deus é empático com Elias. Então, o que aquela empatia demonstrava? Alguém que ouve sem criticar, alguém que ouve sem julgar, alguém que simplesmente escuta, alguém que acolhe, alguém que oferece ajuda, deu alimento, deu descanso, tudo que Elias precisava. Mandou levantar. Porque Elias estava num quadro depressivo, mas também estava num quadro de burnout ali. Tem algumas características que a gente pode colocar dessa forma. Talvez seja a primeira vez que alguém diga sobre isso em relação a Elias. Eu nunca vi. Já vi depressão. Todo mundo fala. Burnout não. Mas sim, o cara está esgotado. O cara lidava com uma população que não estava aí para Deus. O cara lidava com um rei que não estava aí para Deus. O cara tinha que lidar com uma mulher maligna daquele rei. E ainda teve que enfrentar um monte de gente contra lá os 850 profetas. Isso não provoca um esgotamento? Sim. Então, e ele era um cara super dedicado. O capítulo 17 de Samuel fala que ele chegou lá, que eu estou na presença de Deus e Deus vai usando aquele homem naquele processo e ele diz que não vai chover. Olha, cara, 3 anos e meio sem chuva. É muita coisa, é muito tempo. Quantas consequências disso? Foi sustentado nesse tempo, mas chegou o dia D, chegou a hora das decisões. E isso exige daquela pessoa energia, né? Uhum. Então, ele se colocaria, se disponibilizar. Tanto é que após, você acha que porque ele simplesmente desabou porque Jezabel ameaçou ele dizendo que ia matar ele, o cara que enfrentou 850 homens na riu da cara dos caras, diante de todo o povo. Não tem muita lógica, né? Não tem muita lógica. Não foi a palavra daquela mulher. É esgotamento. Né? E que, nesse esgotamento, ele acabou entrando num quadro de depressão. As características estão ali, isolamento. Olha, o cara não comia direito. Na época de seca lá, quem levava comida para ele era o corvo. Uhum. Né? Depois ele foi sustentado lá na casa da viúva. Ele ressuscitou uma criança, multiplicou o azeite. Provavelmente então, andando assim, aguentando tudo isso sozinho, sem uma rede de apoio. E aí entra uma característica que geralmente os pastores andam sozinhos. E por que isso acontece? Onde é que está o erro? Lembra da história do inconsciente coletivo? Sim. A questão da imagem. Eu tenho que manter uma imagem. Geralmente, alguns pastores entendem que imagem é tudo. Não é tudo. E tem gente que não quer um pastor humano. Ele quer um semideus ali. Ele precisa. A pessoa quer tocar naquele indivíduo como se estivesse tocando em Deus. Só que nós, pastores, não somos Deus.
nem deuses, ou semideuses. E aí a gente vai estar tendo um outro campo aí que eu posso daqui a pouquinho comentar sobre isso aí, se a gente lembrar aqui e voltar aqui, né? Então, assim, ele entende que ele precisa se colocar nessa posição para ser respeitado, para ser visto como alguém, olha, sem mim nada podeis fazer. E a Bíblia ensina que é sem Jesus, né? Sem Jesus não dá. Mas eu não. Pastor, troca. Vai vir um pior ou melhor. Igual nunca. Mas pode ser trocado. Sim. Então eu preciso ter a consciência que eu estou ali diante de um corpo, de uma igreja, cumprindo um chamado, cumprindo um propósito de Deus. Que aquelas ovelhas, inclusive, não são minhas, elas são do Senhor. E que eu estou ali, conforme a Bíblia nos orienta, a liderança é estabelecida para a edificação do corpo, para crescimento do corpo, para amadurecimento desse corpo, para que esse corpo não seja enrolado com doutrinas diversas, para que não se desvie do caminho, para que não se desvie do propósito. Então, a liderança é estabelecida para apontar o caminho que já está estabelecido por Deus mediante a sua palavra. Então, ele tem que se posicionar dessa forma, entendendo que ele está na mesma condição da ovelha, só que numa função diferente. Ele é o líder. Então, assim, eu só estou à frente, mas nós somos todos iguais nesse sentido. Inclusive, aí, a gente pode até entrar em um tema um pouco polêmico, porque, assim, eu conheço lideranças que não podem dizer que estão adoecidos, inventam viagens e vão cuidar da saúde mental, porque não pode dizer que está em depressão. Exato, está não pode. Cansado. Aí tem 2 pontos. Pegando a sua fala, tem 2 pontos. Um é da comunidade de fé, que não entende direito do consciente coletivo, que coloca a figura do pastor como um semideus, vamos botar assim, um herói. Por outro lado, também, como você tocou, de um pastor que acaba se colocando nesse lugar. Mas aí também tem um ponto. E lideranças que são tóxicas? Porque para isso são bons, né? É bom. Então, liderança tóxica, né, é um dos grandes problemas, inclusive, dentro do ambiente empresarial. Sim, né? Que causa adoecimento. Tóxicos, né? Por quê? Porque eles desestruturam o ambiente relacional, né? E toda pessoa que se prende a uma relação tóxica é uma pessoa carente. Por quê? Primeiro, a carência, ela vê amor onde não existe. E a carência é também um processo de autossabotagem. Por quê? Porque todo processo de autossabotagem, ele tem um mecanismo de recompensa. Sim. Só funciona com recompensa. Vou citar um exemplo aqui. Uma mulher que procurou ajuda do seu ministro, né? Não foi o meu caso, e ela foi falar que o marido dela estava batendo nela, isso de alguns anos para cá. E 7 anos já nessa luta, e aquele pastor teve um insight assim, ele disse para ela, olha, a senhora é uma heroína, a senhora é muito forte. E ela ficou chocada com aquilo, né? Por que eu sou uma heroína, eu sou muito forte? Não, porque para aguentar 7 anos de pancada, você tem que ser muito forte. É muito tempo, né? E aí ela falou assim, não, mas ele é bom para mim. Olha a contradição. Mas como assim ele é bom para a senhora? Bom, ele é bom para mim porque ele me dá uma casa linda, ele me dá roupas. Inclusive, tinha dias que ela tinha ganho uma BMW. Entrando ainda... Veja só. Olha o processo de autossabotagem ligado à recompensa. Porque eu tenho uma BMW, eu posso apanhar. Sim. Porque eu tenho uma casa linda que ele me deu, eu posso submeter a esses caprichos de violência. Todo tipo de humilhação. Né? E na questão da carência, é tipo assim, né? Apanha. Mas olha como é que ele é bom para mim. Né? Aí está muito mais ligado à questão emocional. A pessoa está aprisionada emocionalmente, aquela pessoa, aquela situação, e ela não reage. Então, em alguns casos, né, algumas ovelhas se submetem a esses relacionamentos tóxicos por causa dessa carência. E elas estão se auto-sabotando com isso. E detalhe, alguns pastores também se submetem, né, aí o caminho inverso, se submetem a esse relacionamento tóxico por causa das suas próprias carências e dependências. Sim. Então, dentro aí da sua fala e dentro da sua abordagem, seria isso um gozo, então? Pois é, né? A palavra gozo dentro da psicanálise não é o sentido de prazer e sensação aqui, é bem diferente. Mas a pessoa se manter naquele lugar de sofrimento. Que ela está tendo algum tipo de ganho. Algum tipo de ganho, exatamente isso. Então, é realmente assim, uma coisa complexa. Mas tudo isso é tratável, graças a Deus, né? Que bom, né? Então, o ambiente, então, ele pode favorecer o burnout.
O ambiente é o elemento mais favorecedor do burnout. Assim é que a OMS trata, né? Tanto é que a OMS diz que é um estresse ocupacional. Lá atrás, com Maslow, era a ideia do esgotamento profissional, síndrome do esgotamento profissional. A OMS trouxe com uma nomenclatura de estresse ocupacional. Então, o ambiente de trabalho, ele é o principal responsável por provocar isso. Isso vai incluir a postura do profissional ou do pastor, isso vai incluir a postura do chefe, isso vai incluir a filosofia, a cultura, a gestão daquele ambiente do qual a pessoa está inserida. Inclusive, tá, a gente está tocando nesse âmbito aqui, porque ele é pastor, então ele tem bagagem, né, para estar falando. E lembrando que não é um ataque à fé, à igreja, não. Dar luz a um tema que é muito importante. Inclusive, eu fiz a pergunta ao pastor que esteve aqui, faço para você também. Qual a dificuldade do pastor da igreja pedir ajuda a um profissional? Que parece que tem um certo mito, um certo preconceito, coisas de demônio. Qual a dificuldade da igreja hoje tratar do emocional? Então, tem alguns segmentos no nosso meio que entende tudo como espiritual. Em contrapartida, também tem segmentos do nosso meio que entendem tudo como uma questão psicológica. Então, não é nem lá nem cá. Existem coisas que são estritamente psicológicas e o diabo se aproveita disso. Existem coisas que a origem é dentro da questão da espiritualidade, né? E que se manifesta dentro do âmbito psicológico do indivíduo. Aí é a opressão que o diabo exerce. Essa opressão exercida pelo diabo, ela pode advir de situações, né? Recursos financeiros que não tem, o cara precisa sustentar sua família, né? Os problemas que ocorrem dentro do ambiente da igreja, né? O trabalho contra a visão que está sendo implementada. E eu estou falando de visão séria, estou falando de visão que Deus deu para aquele líder. Sim. E a sinagoga de Satanás está lá trabalhando para que aquilo não aconteça. E como nem sempre todo mundo que está lá, ainda que não seja a sinagoga de Satanás, não está atento a essa questão, então isso pode desencadear esse desgaste na vida do pastor, né? Então, tem que haver essa percepção. Então, para um pastor procurar ajuda é algo muito complicado, no entendimento dele, por causa da imagem. Como é que um homem de Deus vai procurar a ajuda de um psicólogo? Ele é um homem de Deus. Não e, pode, inclusive, né? É um homem sério, é um homem de oração, é um homem que ama a palavra. Então, como é que esse homem de Deus, né? Mas, gente, olha só, Davi adoeceu. Enquanto me calei, os meus ossos se consumiram. Olha a somatização aí. Sim. Né? Porque o corpo, ele manifesta aquilo que a mente nega. A somatização é exatamente esse processo. Aquilo que não é verbalizado, né, em termos de sentimento de conflito, é manifestado no corpo. Os ossos é a última coisa a se deteriorar no corpo, na verdade, mas enquanto me calei, olha o sentimento de culpa lá, enquanto me calei, né, ou num processo talvez de negação ali, eu estava sendo consumido, Salmo 32. Então, homens de Deus adoecem, Davi adoeceu, Moisés teve seus problemas, Asaf teve sua crise, já citamos aqui, né, Elias, que é o caso mais clássico, a gente fala de depressão na Bíblia. Jesus teve seus momentos de angústia. Então, essa dor no peito, essa coisa que parece que vai sufocar. Ao ponto de chorar sangue também. Exato, uma coisa muito extrema. Então, assim, tem que haver a consciência de que nós somos homens. E eu gosto, porque Tiago diz assim, olha, Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aí você pensa assim, cara, aquele homem foi muito usado por Deus. Aquele homem ressuscitou morto, aquele homem multiplicou azeite, aquele homem disse assim, não vai chover hoje, a partir de hoje. Só volta, tô parafraseando aqui, né? Só volta a chover quando eu falar que vai chover. Claro que ele está na direção de Deus, na obediência a Deus, e só voltou a chover depois que ele disse, agora pode chover. Aí você olha aquele homem usado por Deus, o corvo ia lá e levava a comidinha para ele, sustentava ele, tudo num ambiente assim, de milagres. O cara enfrenta 850 profetas, ri da cara deles, zomba da cara deles. É um homem de Deus. Ele, inclusive, já citei aqui agora há pouco, ele disse assim, eu sou um homem em cuja presença de Deus eu estou. Olha a autoridade, né, e a autenticidade do cara. Esse cara adoece.
Se Elias adoeceu, sendo o que ele era, por que eu e você não vamos adoecer? Ou não podemos correr o risco de adoecer? De onde saiu essa cultura, então, de que a igreja, o cristão não pode adoecer? Porque eu já ouvi que se está doente é porque está em pecado. Então, aí é aquela cultura. A cultura era uma teologia que os judeus tinham essa teologia também. Né? Se alguma coisa está errada porque está em pecado. Então, se alguma coisa está acontecendo fora daquilo que deveria ser normal, você deve estar com alguma coisa errada aí. Você picou, você falhou com alguma coisa, porque isso não podia estar acontecendo. Porque nós somos cabeça, Sim. Nós não somos cauda. Então, há interpretações equivocadas a respeito da Bíblia, como a própria teologia da libertação. Né? Gente, nós não vamos vencer sempre. Mas a vitória final é nossa. Somos mais do que vencedores, por causa de Cristo. Agora, a caminhada é dita lá. Irmão, tenha grande gozo quando você passar por várias tribulações. E não é uma questão de masoquismo, é uma questão de entendimento. Porque se eu estou naquilo que Deus quer, se eu estou no propósito dele e estou passando por dificuldades, glória a Deus. É nesse sentido. Né? Quando a Bíblia diz lá em tudo dai graças, não é porque você vai agradecer, ganhou uma pancada aqui, obrigado, Deus, ganhou uma pancada. Não, não é isso. Em tudo dai graças, porque eu entendo que Deus é soberano. Se aquilo chegou na minha vida, chegou por alguma razão, por algum motivo. Você quer ver um exemplo muito claro que a Bíblia tem? Por exemplo, Jesus assim, passemos para o outro lado. Os caras estão no centro da vontade de Deus. Jesus está presente na situação e o mundo desaba. O barco estava quase indo a pique. Bate o desespero. E bate o desespero, porque os caras eram experientes naquela questão ali e eles perceberam que aquilo ali não era tão natural, tão normal, quanto era comum naquela região. E o desespero deles é o seguinte, olha, o barco está indo a pique, o senhor não vai fazer nada não. Eu estou aqui, a minha expressão, meu irmão, aqui é muito tranquila, porque eu imagino o pânico desses caras lá. E aí diz o texto que Jesus estava dormindo na popa. E eu gosto disso, desses detalhes. Por quê? O que tinha na popa do barco? O leme. O leme faz o que com o barco? Direciona. Ou seja, Jesus foi para o lugar onde ninguém poderia mexer. Ninguém vai fazer esse barco voltar. Porque a ordem foi, passemos para o outro lado. Ele não disse que ia ser as 1000 maravilhas, que o mar da Galileia estaria tranquilo. No mundo tereis aflições, né? As águas estariam mansas. Você vai chegar lá de boa? Não. Tem luta na caminhada. Aí ele se levanta, ele repreende o vento, ele dá uma ordem para o mar, mas por trás daquilo ali havia uma coisa muito mais séria. Aquilo não foi uma coisa só, digamos assim, de questões meteorológicas e de condições geográficas. Do outro lado tinha um endemoniado, em Gadara, tomado por uma legião de demônios. E quando Jesus passemos para o outro lado, ele disse, vamos passar para o outro lado porque tem alguém lá me aguardando para ser liberto. E quem estava lá do outro lado, que era mal, se levantou para derrubar o pessoal do bem. Então, a caminhada cristã é uma caminhada com luta, é uma caminhada com dor. Ela não é dentro de uma questão budista, né, de que a vida são náuseas, a vida é sofrimento. Não. Mas na caminhada cristã tem dor, tem sofrimento, mas tem alegria, tem graça, tem prazer, tem força, tem renovo. Mas mesmo assim, existe um papel que é nosso. Eu tenho que organizar a minha agenda. Eu, como líder de uma comunidade, eu tenho que separar um tempo para mim, para fazer uma coisa que eu gosto. Ontem, eu fui jogar bola. Eu gosto de jogar bola. Para mim, bola é uma terapia. Eu jogo com um grupo maravilhoso. Né? E é um grupo, a maioria lá são pessoas que não são evangélicas, mas me recebem muito bem, me tratam muito bem, me respeitam como pastor, pedem as minhas orações, agradecem quando eu compartilho uma palavra. E uma pergunta, fazem falta em você? Oi? Fazem falta em você? Não fazem falta, ainda cometem bullying ainda. Dizem que quem ora bate. Não tem esse negócio não, mas lá eu sou mais um entre eles e tenho o respeito deles e os respeito bastante. Né? Então, tem um outro pastor que também faz parte lá, o nome dele é Renato, tem outros irmãos lá, mas a maioria, né, não é do cunho evangélico. Então, assim, mas aquele futebol é um momento para mim. Minha esposa, eu não tô lá todo sábado, eu gostaria de estar todo sábado porque eu gosto de jogar bola. Mas, por exemplo, minha esposa,
Não, sabe que aquele momento é para mim. Mas eu tenho que ter o meu momento com a minha esposa. Né? As minhas filhas, eu ainda tenho uma em casa, uma já está casada, me deu uma neta. Se no final de semana que vem, eu vou estar com a neta, porque os pais vão viajar, aniversário de casamento, pedir. A gente vai fazer esse sacrifício, né? Cuidar da neta, né? Muito sacrifício. Muito né? ruim, né? Tem que ter esse momento. É claro que, no momento hoje, eu não estou liderando uma igreja, mas eu tenho uma vida muito ocupada. Eu tenho funções na igreja que eu estou, eu tenho as minhas funções laborais, de trabalho. Então, a agenda é puxada. Né? Ontem, domingo, foi quase o dia inteiro. Então, tem tudo isso. Mas eu preciso ter consciência que eu tenho que ter um tempo para dar uma renovada. Na sua comunidade de fé, tem algum tipo de trabalho voltado para o emocional? Tem. Nós temos lá o Centro de Cuidado Humano, né? Que tem o trabalho denominado Celebrando a Vida. Tem o trabalho CCH, que é Centro de Cuidado Humano Psico, do qual eu faço parte. Nós temos também, lá em Vargem Grande, o chamado Casa Cap, que é um centro de trabalho social. Legal. E também lá tem trabalho de atendimento psicológico para pessoas carentes. Tá? Então, a ideia desses dois âmbitos de trabalho é atender pessoas que não têm recursos. Tá? Então, a minha igreja fica no Recreio, a primeira igreja batista do Recreio. Você vai conhecer ela como a Igreja do Recreio hoje, o nome fantasia. Então, tem um trabalho muito forte com a introdução do CCH, que é voltado realmente assim, para um trabalho social. É um trabalho muito bom. E, se Deus quiser, nem sei se eu poderia estar falando aqui agora, Pode falar, agora vai. Mas, se Deus quiser, a gente vai alcançar líderes e missionários. Então, a ideia é trabalhar com liderança? Também. E como isso é importante, Como né? isso é importante. Eu, pessoalmente, né, tenho um projeto chamado Cuidando de Quem Cuida, e faço esse trabalho de forma individualizada, mas já tentei implementar na igreja da qual fazia parte, mas não consegui. E na igreja a qual congrega agora, o negócio vai andar com o nome deles na nomenclatura. Mas eu já faço esse tipo de acompanhamento com pastores, de uma forma pessoal. Que bom, assim. E como eu pego pessoas com problemas, lideranças com problemas emocionais, e que às vezes se confundem, porque a própria congregação não aceita. Inclusive, volta e meia, quando tem a oportunidade, fala: permitam que o seu pastor seja ser humano, porque por trás do púlpito tem um ser humano, né? Que cansa, que inclusive tem família, filhos, esposa, que também adoece. E a gente pode até abranger aqui o tema, sei que é um pouco polêmico, né? Porque tem tido muitos casos de suicídio dentro do âmbito da fé. Da fé, exatamente. E existe um questionamento: a pessoa retrocedeu, a pessoa não tinha fé. Será? Ou ela tinha burnout? Ou ela tinha depressão? Ou tinha depressão? Porque o quadro depressivo, ele é um maior responsável, né, por esse índice de suicídio, né? O suicídio não é uma questão de coragem e muito menos de covardia. Sim. É alguém que está em desespero. E nem de fé, né? Alguém que não está suportando, e nem de fé. Alguém que não está suportando a angústia que ela está carregando. Alguns vão falar de dor, né? Eu prefiro usar o termo angústia. E quando, por exemplo, uma pessoa ela se corta, né? Tem uma mensagem ali. Aquela mensagem do se cortar, e geralmente é um quadro muito mais assim de atuação feminina com esse tipo de recurso, é como se fosse assim: olha, se não sai de mim, que escorra de mim. Então a pessoa está tentando se libertar de algo interno que está matando ela por dentro. Ela não quer morrer. Nenhum suicida quer morrer. É um pedido de socorro. Sim. Então ela está pedindo socorro ali. Porque a dor que ela está carregando, a angústia que ela está carregando, está para ela insuportável. E, infelizmente, algumas pessoas conseguem ter êxito nessa tentativa de suicídio. E geralmente, quem tenta uma vez não resolve o problema, tenta uma segunda, resolve o problema, pode ter certeza que na terceira ela consegue. Ela vai dar um jeito, porque ela não vai passar daquilo. Tem algum tipo de perfil, assim, ou de transtorno, que seja suscetível ao burnout? Suscetível em que sentido? De ser acometido. Eu acho que o burnout pode levar uma pessoa a um quadro depressivo. Isso qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Pode levar, não quer dizer que leve. Não quer dizer que quem tem burnout esteja num quadro de depressão. Mas pode levar. Né? E também não quer dizer que quem está em depressão esteja num quadro de burnout.
Sim, então nem todo mundo que está cansado é burnout. Nem todo mundo está cansado é burnout. Às vezes você só está cansado. Entendeu? Você está ali num estresse devido a um determinado momento ali, você não pôde descansar, né? E você entrou nesse processo, mas você parou um pouquinho ali, você recupera. O burnout já é uma coisa que exige tratamento, porque é crônico. E não passa. E não passa. Pelo contrário, se ele for ignorado, ele só piora. Eu tenho, assim, encontrado muita gente perfeccionista. A perfeição, ela pode levar a pessoa a um burnout? Pode. As pessoas perfeccionistas podem entrar dentro desse quadro de burnout, porque eles são muito exigentes. Né? Tudo tem que estar certo, tudo tem que estar no lugar. Nós estamos numa mesa por aqui, o microfone tem que estar alinhado, o seu está um pouquinho, não, bota certinho aqui. Às vezes eu brinco, por exemplo, eu gosto das coisas arrumadas, né? Mas Sim. Eu não tenho toque. Aí minha esposa, você tem toque? Eu falei, não, filho, olha só. Eu gosto das coisas arrumadas, mas não quer dizer que eu vou ficar afetado se estiverem desorganizadas. Sim. É diferente, né? Então, uma pessoa perfeccionista, ela pode entrar nesse quadro, porque ainda mais dependendo do tipo de situação com a qual ela estiver lidando, que nem tudo para estar funcionando vai depender dela. Exato. E se o ambiente afeta e está muito ligado à questão do trabalho, então o perfeccionista é aquela pessoa que vai fazer demais, vai ter um excesso, e inclusive ela vai buscar algo que de repente ela nunca vai alcançar, né? Nunca vai alcançar. Olha, o perfeccionista, pessoas que não sabem dizer não. Pessoas que não sabem dizer não. Que vão acumulando tudo e quer dar conta daquilo. Pessoas que estão buscando uma validação. Pessoas que estão buscando reconhecimento das suas habilidades. Olha, a gente volta àqueles temas da carência, né? Aquela coisa toda, né? Eu faço para ter reconhecimento. E é um nível de exigência muito grande consigo mesmo. E não vai dar conta. Isso também tá ligado à cultura? Porque a gente vive numa cultura que a gente não pode dizer não. Basicamente, a gente tem que dizer não para tudo. Se você dizer não, poxa, você... Então, eu sou eu tô um pouco mais à frente que você em termos de idade, né? Então, eu cresci ouvindo não, mas acredito que na sua faixa etária também, né? Somos da geração da falta, né? Eu apanhei bastante. Eu não merecia ter apanhado como apanhei. Olha, eu brinco com minha mãe, falo, ó, mãe, outro dia eu falei com ela, mãe, a senhora só me bateu 2 vezes na minha vida desde que eu me recordo. Porque as outras foram tudo tentativa de homicídio. Por aí. Né? Eu confesso, né? Pouquíssimas foram as vezes que eu não mereci, né? Porque às vezes os pais, a gente hoje entende isso, né? Situações que estavam vivendo. E era uma outra época, tá, gente? Outra época. Né? Então, cara, e eu tinha meu psicólogo, meus educadores, se chamavam chinelo, tamanco, vara de goiaba, vara de coqueiro, fio de ferro. Cara, ninguém morreu por causa disso. Ninguém morreu, eu não morri, tô até aqui. Eu sou muito grato, inclusive, à minha mãe por ter sido tão firme comigo. Né? Então, a gente vive hoje uma cultura... Você não pode dizer não. Você não pode proibir. Você não pode corrigir. Tem alguns colegas do nosso campo, né, da psicologia, que tudo é permitido, tudo pode. Cara, nem tudo é permitido. Será? Até porque a criança ela tem que ter acesso à frustração, né? Tem que ter. E assim, todos nós precisamos entender que nós temos direitos e temos deveres. Sim. Então, tem hora que o não tem que chegar. O não faz mal. Ele pode ser frustrante naquele momento ali, mas se é um não consciente, isso vai redundar em coisas boas. Vai trazer bons resultados, vai trazer frutos positivos. Então, as pessoas precisam entender que isso faz parte. Você vê, olha, quanto mais liberdade se deu, e eu não estou aqui contra a liberdade, não. Eu estou falando no sentido de que tudo pode. Né? Olha aí, a geração mais adoecida. Exato. A geração mais frustrada. A geração que não aguenta um tranco. Que é uma geração que não foi preparada, né? Não foi preparada para isso. Inclusive, um tempo atrás, eu fui questionado por uma pessoa que fez a seguinte pergunta. Alan, o que você acha dessa geração? Acho que essa pessoa achou que eu fosse bater nessa geração. Eu falei para ele, olha, essa geração é fruto da nossa geração. Nós, por termos faltas... Nós quisemos proteger essa geração e blindamos ela, colocamos numa redoma. Né? Só que quando a gente coloca alguém na redoma, a gente não protege ela.
A gente tira dela a capacidade de crescer, de evoluir, de ter as suas experiências. Então, essa geração não evolui. Mas aí eu falei para ele, se você tá achando ruim essa geração, espera a geração que vai ser gerada por essa geração. Pois é, aí eu vou pegar esse teu gancho aí e aproveitar aqui, porque já há uma expectativa de que uma nova geração que está se levantando, inclusive de adolescentes e jovens, né? Eles estão tendo uma mudança de comportamento para algumas coisas. Tem muita gente aí com comportamentos bem complicados, mas tem uma galerinha aí que já está, peraí, esse aqui vai resultar em coisa ruim para minha vida. Então tem uma galera mudando a maneira de pensar. Já está tendo mudança, então? Tá, eu acredito que sim, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que o mundo vai de mal a pior, né? E que a restauração vai vir com Jesus. Mas isso não quer dizer que ele vai acabar amanhã. Pode ser que acabe amanhã, pode ser que acabe depois de amanhã. Mas também pode ser que a gente ainda tenha aí 1 ou 2 gerações, 3 gerações, e que ocorram mudanças antes de talvez vir uma mudança para pior no termo geral da população. E eu estou falando aqui, para você que está me ouvindo, estou falando de Bíblia, tá? Porque isso está preconizado e escrito na palavra. Inclusive, eu lembro até de Zygmunt Bauman, né? Quando ele fala de amores líquidos, sociedade líquida, essas relações. Tudo escorrendo né? Nada se sustenta, nada é permanente. E a permanência, não em coisas ruins, mas em coisas boas, faz muito bem. Sim, e muito parece bem. Até que ele estava nos dias atuais escrevendo isso, né? Exato. Porque na década de 80, se não me engano, Bauman, né? Por ali, naquele meados de 80. Não lembro a época, não. Sei que é bem antigo. Não lembro a época. Eu não me recordo bem, mas acho que nos anos 80. Isso lá atrás, né? Nos anos 80, eu li um livro, né? E nesse livro falava que, por exemplo, a moeda dos nossos dias, no caso, inclusive, de 25 anos atrás, 2000, seria o tempo. Não seria o dólar, né? Ou a libra esterlina, ou o marco alemão, ou o real, como nós temos hoje. Sim. Mas o tempo. Interessante. E tem gente que projetava, a OMS projetava nos anos 80 para 2000, que, por exemplo, a depressão seria a doença mais incapacitante daquela geração. E isso é notório já 25 anos depois. Ainda mais com o advento da pandemia. Sim. Que potencializou tudo, tanto bem quanto mal. A pandemia trouxe uma mudança significativa em termos de sociedade. Nós caminhamos assim para coisas muito exageradas, tanto de um lado quanto do outro. Mas também se revelou muita coisa boa, como muita coisa também ruim. Casamentos que estavam, né, uma questão do burnout, né, a pessoa usando o trabalho para não lidar com as suas emoções dentro de casa, para não lidar com seus relacionamentos. Então, esse excesso de trabalho é um tipo de ganho secundário? Sim, pode ser um tipo de ganho secundário. Por quê? Mas é um ganho secundário negativo. Né? É como se fosse uma moeda podre, porque ele pode estar usando isso para evitação de coisas com as quais ele precisa lidar, dentro do aspecto emocional, dentro do aspecto relacional. O que a pandemia fez? Colocou todo mundo dentro da panela de pressão, não tem para onde correr. E aí o que aconteceu? Cresceu-se o índice de violência dentro de casa, né? Cresceu os estupros, os divórcios. Mas são coisas que já estavam ali, mas que de alguma forma, né, as pessoas conseguiam ainda contornar porque estavam evitando um processo de evitamento. Só que a pandemia trouxe tudo à tona, trouxe tudo à realidade. Tem até uma frase que é interessante, que se encaixa bem nisso daí, que diz que todo excesso esconde uma falta. Então a pandemia descortinou muita coisa. Descortinou muita coisa. Foi boa? Jamais, que você tem 2,7% dos infectados morreram. Sim. Né? Dos infectados, não é da população. Né? E isso foi praticamente uma média. Né? Um país mais, outro país menos, mas a média foi de 2,7% de infectados. Então a gente pode dizer que após a pandemia houve aí uma divisão, um antes e um depois? Eu acredito que sim, como há historicamente em toda a sociedade que já passou por isso. Só que nós temos hoje a questão da comunicação com muito mais fluência. Você vê uma guerra ao vivo. Sim. Né? Então, as notícias, as informações, elas circulam com muito mais rápido. Diferente daquela época da peste bubônica, né? Diferente de outras pandemias que houve lá atrás, que muita gente morreu, mas a comunicação era diferente. Sim. Demorava tempos, né? Hoje não. Hoje, inclusive, a peste que está do outro lado do mundo chega aqui em questão de horas.
Isso Basta também, a pessoa entrar no avião. esse excesso, então, de informação, porque é incrível. Aconteceu algo lá no Irã, a gente já recebe aqui instantaneamente. Instantaneamente. Isso daí também seria um motivo de adoecimento? Pode ser porque, assim, a nossa estrutura psíquica ela não foi feita para o sofrimento. Nós fomos criados no Éden. O Éden não era lugar de sofrimento. Uhum. O pecado trouxe o sofrimento e trouxe a morte. Então, a nossa estrutura psíquica e emocional passou a ter que lidar com situações as quais não estavam, digamos assim, dentro das condições ideais que Deus havia criado, não era para isso. E aí, quando você é massificado com informações negativas e você vai absorvendo aquilo, isso vai te afetar de alguma forma. Uhum. Isso pode levar você a níveis exagerados de estresse, isso pode levar você a níveis exagerados de ansiedade, pode levar a um quadro depressivo, e uma vez quadro depressivo pode levar à ideação suicida, porque a pessoa não está aguentando lidar com toda aquela angústia com a qual ela está lidando. A gente, inclusive, eu sempre digo, olha, evita o noticiário. Né? Primeiro porque não são confiáveis. Né? Você tem que escolher muito bem o seu canal de informação. Ou os canais. A gente séria tem. A gente séria dentro do jornalismo tem muito sensacionalismo também. Mas tem muito sensacionalismo, tem muita manipulação, tem muita informação errada, né? Não posso falar isso não, que vai entrar em termos política aqui, a pessoa não vai entender o que eu quero dizer. Uhum. Mas, assim, eu poderia citar um exemplo aqui que é claro e nítido a manipulação. Eu escutei isso ontem. E eu olhei, estão manipulando a informação. Qual é o interesse disso? Né? Algum ganho tem. Algum ganho eles têm. Então, já que a gente entrou nesse assunto, fugindo um pouco, mas está dentro da saúde mental, existe hoje um debate aí, eu vejo um burburinho, as pessoas falando muito sobre essa guerra que está no Irã e nos Estados Unidos. É o fim? É a escatologia? É o que o Apocalipse trata? Porque eu vejo muita gente já desesperançosa, já meio que abandonando, largando, tipo assim, vai acabar, então não preciso estudar, não preciso trabalhar, enfim. Olha, o grande sinal do fim do mundo, que a Bíblia diz, não são as guerras. Inclusive o capítulo 24 de Mateus, e ouvireis falar de rumores de guerra, né? E vocês verão guerras, vocês verão desastres naturais. Já tivemos tsunamis aí em 2004, Sim. Em dezembro, na época de Natal, né? Foi um caos lá na Ásia, terremotos. Então, isso está na Bíblia. Jesus disse assim, mas isso não é o fim. Quando é que é o fim? O fim é quando o evangelho for pregado no mundo inteiro. Hoje, por exemplo, nós temos ainda 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. 2 bilhões? 2 bilhões. Mesmo com toda essa tecnologia. Tem lugares ermos aí. E recentemente eu ouvi relatos, e não vou ficar falando isso aqui porque tem questões de pessoas que são missionários, estão inseridas nesses campos, então não vou ficar falando isso. E por questões de segurança, né? Mas tem relatos que onde assim, a pregação não está chegando através de uma pessoa e da palavra, Deus está se manifestando lá. Né? Uhum. Então, o que a gente precisa é conhecer a Bíblia. Então, as pessoas precisam resgatar, né, a leitura bíblica. O que Jesus falou? Vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus e vocês também erram porque não conhecem a minha palavra. Tem que andar junto. Sim. Examinar as escrituras. Eu não sei nem se aconteceu isso contigo, mas quando eu estava na faculdade, várias vezes eu sentado lá na sala de aula, o professor dando um determinado assunto, eu fazia um link, eu falei, caramba, a Bíblia já diz isso há mais de 2000 anos, estou aqui na sala de aula para... Então, assim, o que eu diria para pessoas da fé, pessoas que acreditam na Bíblia, e até mesmo para você, se de repente você vai acompanhar a gente aqui nesse podcast, se você não acredita na Bíblia, passa a acreditar, vai te fazer muito bem. Né? Porque a própria Bíblia diz assim, se você examina e cumpre com o que está lá, você vai fazer prosperar o teu caminho. Então, essa prosperidade nos alcança em diversos níveis, espiritual, psicológico, emocional. Tanto é que Jesus, por exemplo, reconhece a existência da ansiedade, mas ele fala assim pra gente, você não precisa ficar ansioso, basta cada dia o seu mal. Às vezes eu incluo assim, basta cada dia o seu bem também, porque não é só mal, né? Até parece que eu estou querendo corrigir Jesus, não é isso, para mim está implícito lá. A outra, Paulo vai dizer assim,
Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Você não precisa carregar a tag, né? Esse transtorno de ansiedade Sim. generalizada. Mas quando bater a ansiedade, porque ela pode bater, vai lá e ora. Clama a Deus. E aí o texto diz assim, olha, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, há de guardar o teu coração e o teu pensamento em Cristo Jesus. Está se referindo ao quê? Ao mundo psíquico e emocional. Né? Quando se fala de coração, a gente sabe que coração é um órgão que está ali para fazer o sangue circular pelo corpo. Mas dentro daquela linguagem lá, era o campo das emoções. Mas a gente sabe que está tudo aqui. Sim. Mas ele está dizendo lá assim, que Deus tem para nós saúde psíquica e emocional. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Ou seja, eu não preciso entender tudo. E aí isso é bom para quem gosta de controlar tudo. E para controlar tudo tem que entender de tudo, tem que saber de tudo. Fazer tudo. E você vai ficando estressado, você quer controlar tudo e não consegue, você vai estressando o grupo com o qual você trabalha. Então a gente precisa dessa paz, né, nos nossos corações, porque já existem elementos estressores demais dentro da sociedade. Então vai lá e descansa. É um exercício. E eu escolho confiar. Por exemplo, aqui, olha, eu estou aqui segurando esse celular, mas imagina que isso aqui fosse o meu problema, né? E você é Deus e eu sou a pessoa de fé que estou buscando Deus, né? Então eu chego para Deus e eu ofereço para Deus assim, ó, bota a tua mãozinha aqui para sair bem ali no foco aqui, vem, estica, Deus, estica mais a tua mão. Tu é Deus, tu pode esticar mais. Vem cá, tá pegando ele aí? Foi. Então assim, olha, eu estou dando meu problema para Deus. Pega, Deus. Pega, Deus. Vai, Deus. Força, Deus. Arthur não solta. Exatamente. Você não vai descansar nunca. Como é que eu quero descansar? É isso. É descansar. Se eu estou entregando para alguém em quem confio, eu tenho que deixar lá. E se você entrega, não é mais seu. Exato. Então, assim, a palavra e a oração trazem paz ao coração. Isso não quer dizer que nós, como cristãos, não precisamos, às vezes, de um acompanhamento psicoterápico ou analítico ou até uma terapia ocupacional pode ajudar, ou até mesmo a psiquiatria. O ideal seria não chegar nesse ponto. Mas, se preciso for, não é porque eu sou evangélico que eu não vou usar. Nós precisamos entender que toda a verdade emana de Deus. Você imagina, se não fosse o trabalho desses profissionais, como é que pessoas que não conhecem a Bíblia poderiam se cuidar? Sim. Então, a ciência boa veio para o cuidar da humanidade, isso é providência divina. E dos quais a gente pode usar e deve usar. Então, pastores precisam, ovelhas precisam, então, o crente precisa, todos nós precisamos. Bom seria não precisar, mas a vida é dura. Sim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A aflição pode nos levar a uma condição incapacitante também. Porque vai depender muito da maneira como eu vou entender e perceber isso. E lembrando que a ansiedade não é falta de fé, não é isso que a gente está falando aqui, não. Faz parte, inclusive, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Está muito ligado a hábitos, a forma com que você enxerga o mundo, enfim. É possível a pessoa se curar desse burnout? E outra, se ela se cura, se é possível se curar de burnout, ela tem que necessariamente sair do ambiente que ela está? Não. Ela não tem que necessariamente sair do ambiente que ela está. Mas pode ser que seja necessário. Se a gente está falando de dentro do contexto religioso... ocupacional. Sim. Né? Eu citei o caso aqui no início do pastor, que teve que se afastar por 2 anos. Então, se a gente está falando, abordando questão religiosa, como é que ela faz? Então, não necessariamente ela tem que sair da fé dela, ela tem que sair do local que ela está. Do local que ela está. Se o local for o elemento que está provocando isso, e geralmente é uma questão mais ocupacional, ou seja, na percepção que a pessoa tem daquela ocupação, como ela está procedendo e o que está sendo gerenciado sobre ela. Na sua experiência, como profissional da área de saúde mental, como ministro do Evangelho, qual é o maior ou os erros que a comunidade da fé cristã comete para que essa pessoa desenvolva um burnout? Rapaz, quando se trata do líder, é a cobrança que ele faz sobre si mesmo. E a permissão que ele dá, entre aspas, à comunidade de exigir dele
aquele que não está nem na função ministerial dele e que também não está na capacidade dele. Então ele se sobrecarrega com aquilo. E quando é um membro? Quando é um membro, tem que se fazer uma leitura. É um membro ou é o ambiente no qual ele está inserido? E por que eu estou te perguntando? Que eu já peguei um caso, né, em que o líder é assim, não é obrigatório diretamente, mas é muito algo ligado à fé. Ó, Deus mandou. A pessoa tem que estar praticamente todos os dias naquela comunidade, ela tem que fazer várias atividades. E eu já peguei casos, né, tratando dentro de um consultório, que eu cheguei e perguntei à pessoa, em que momento você vive? Porque segunda é isso, terça é isso, quarta é isso, quinta, sexta, sábado, domingo, e você? E era uma pessoa adoecida. Então, as pessoas confundem obra de Deus com relacionamento com esse mesmo Deus. Na carta aos crentes de Éfeso, lá em Apocalipse, Jesus elogia por demais aquela igreja. Conheça as tuas obras, conheça a tua perseverança. Vocês afrontaram lá os apóstolos e os acharam mentirosos. Vocês combateram, né, os nicolaítas, os quais eu detesto. Ou seja, quando você olha, era uma igreja dinâmica, uma igreja trabalhadora, e aí Jesus coloca a questão fundamental. Eu tenho, porém, contra ti uma coisa. Vocês deixaram o primeiro amor. Ou seja, o que motivava aquela igreja a fazer o que ela fazia? Ela estava fazendo a coisa certa, mas a motivação era errada. Na vida cristã, a gente não pode só fazer a coisa certa. Tem que ter a motivação certa. Até porque quando você faz a motivação certa, isso só vai te trazer retornos bons e positivos. Então, tem gente que acha que trabalhar demais, atividades demais, a gente está fazendo a obra de Deus, o reino de Deus. A gente se esquece do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, está na Bíblia. Então, se uma igreja não permite que aquele membro tenha, inclusive, contato com a sua família, alguma coisa está errada. O trabalho de uma igreja, ele tem que ser feito de uma maneira que a gente cumpra com o que Deus quer. Mas Deus não vai exigir da gente nada que seja impossível de nós aplicarmos. Então, essa igreja tem que ter um olhar onde aquele líder, onde aquele grupo tem a oportunidade de cuidar de si mesmo e cuidar da sua casa e cuidar da sua família. Inclusive, até pegando um gancho daí... Só um instante. Porque o que diz assim, olha, aquele que não cuida dos seus, como é que é? Negou a fé e é pior do que o incrédulo. 1 Timóteo 5,8. Então, você não tem que estar 24 horas na igreja. Não é isso. A gente sabe que a gente tem que trabalhar na igreja. A gente sabe que tem uma missão. E, na realidade, o nosso trabalho é muito mais fora do templo do que no templo. O nosso trabalho é no dia a dia. É quando eu estou orando por alguém. É quando eu sento para ouvir um outro alguém. É quando eu levo uma palavra para ele. É quando eu evangelizo a ele. A minha função é muito mais fora dentro daquele ambiente eclesiástico do que lá. Lá é um ambiente de renovação, de aprendizado, de fortalecimento, né, da comunhão, da fé mediante a palavra. E é óbvio que dentro do templo não tem espaço para todos atuarem. Então, aquilo que Deus nos dá evidentemente que é para que a gente faça da maneira mais saudável possível. A gente sabe, evidentemente, que existem tempos difíceis, tempos de perseguição. Muitos irmãos nossos estão passando por isso aí em alguns lugares desse mundo. Muita pressão, gente sendo assassinada de forma covarde e abrupta. Mas tem lugares, né, que a gente pode fazer sem abrir mão do cuidado. Por quê? Se eu me cuido, eu tenho mais condições de fazer melhor para Deus. E por mais tempo. Agora, eu estou buscando o que lá? O que aquela igreja estava buscando? Interesses pessoais? Validação? Ser reconhecida como a melhor igreja da Ásia? Porque tinham outras lá. Nós somos os melhores. Porque às vezes tem esse negócio aqui. Eu já ouvi uma vez alguém dizer, evidentemente que eu não vou dizer quem, nem foi, que se... Aliás, eu ouvi duas pessoas falarem isso. Se Jesus viesse para o Rio de Janeiro, ele ia para aquela igreja. É sério? Por trás dessa fala, ele estava dizendo o quê? Aqui é que está a verdade. Aqui é que está a verdade. Aqui é que é a igreja. O resto não existe. Olha a falta de respeito com os irmãos.
Mas antes desse falar o que falou, um outro disse há um tempo atrás, bem antes atrás, que o coração de Deus estava na igreja dele. Ah, isso daí eu lembro. Daí, então tá, mas deixa aqui. Daí eu peguei a referência. Pegou a referência. Então, assim, cara, o que é isso? Megalomaníaco, narcisismo? Que ideias são essas? Essas coisas adoecem. E adoece. E só pegando um gancho naquela fala que você trouxe, eu conheço casos, né, que para namorar, autorização. Para trabalhar, é autorização. Para ver filho ou filha, autorização. Tudo o líder tem que autorizar? Como é isso? Não, eu não concordo com isso. Acho que isso não é bíblico. Eu conheço lugares que fazem isso. Gente, filho é responsabilidade de pai e mãe. Exato. Não é responsabilidade do Estado, vou aproveitar o gancho. E também não é. Agora, podemos ajudar como líderes? Podemos ajudar. Sim. Mas decisões, ainda mais de filhos menores de idade, é pai e mãe. Não sou eu que tenho que determinar para aquela menina ou para aquele rapaz com quem ele vai namorar. Mas, filho, olha só. Ora. Pode orientar. Olha o comportamento. Veja os sinais, porque namoro não é uma época de conhecimento. Não é conhecimento do corpo, não é conhecimento do órgão genital. É conhecimento da vida. É conhecimento da pessoa. É ver se nessa relação que está sendo construída ali, ou pelo menos, né, prevista, se tem unidade de propósito. Porque acaso andaram dois juntos se não estiverem de acordo, quem vai andar junto tem que ter unidade de propósito. Unidade de propósito não significa você concordar com tudo, não. É você buscar uma harmonia relacional, onde aquilo que é igual se exalta, aquilo que é diferente se concilia. Agora, isso é responsabilidade dos pais. Gente, pai e mãe têm que gerenciar a sua casa, a sua família. O líder, ele pode ajudar, conforme a palavra, mas as decisões pertencem a pai e mãe. É responsabilidade deles. Estão delegando. Não é? Agora eu vou ter que dizer para a filha do Alan com quem ela vai namorar. Inclusive, se você chegar ao ponto de ter que orientar alguém sobre fazer algo, então essa pessoa não aprendeu nada até hoje, né? E vem cá, qual é a linha tênue, se é que existe, entre essa questão emocional e espiritual, já que a gente está falando de burnout? Tem alguma linha? Eu acho que quando a pessoa não percebe que ela está já dentro desse ambiente crônico, né? E que ela não consegue se recuperar, e a exaustão é uma marca característica ali, ela está completamente adoecida. Isso afeta a espiritualidade dela também. Uhum. E o que é que ela tem que mudar então primeiro? É a rotina? É o pensamento? Ou é o ambiente? Acho que tudo começa com o pensamento. Bom, eu preciso entender que eu estou doente. Eu posso até não entender por que eu estou doente, mas eu preciso entender que eu estou doente. Isso é uma questão de ordem de pensamento. Uhum. Então, começa no pensamento. Nós que atuamos nesse campo, é pensamento. A Bíblia, quando fala para você, ela fala palavras que vão mexer com o teu pensamento. E a maneira como você pensar, assim como imaginou em sua alma, assim ele o é. Então, a ordem é pensamento. A partir do pensamento, eu posso trabalhar numa questão que está sob o meu poder, que é a minha rotina. Meus hábitos são saudáveis? Eu me cuido? Eu me alimento direito? Eu pratico exercícios? Eu tenho um tempo de lazer? Então, eu tenho que questionar qual é a minha parte nesse processo. Como é que eu estou me comportando em relação àquilo? Por que eu estou me comportando como estou me comportando? Bom, aí rotina. Aliada a isso, ao pensamento e à rotina, eu posso e talvez deva procurar uma ajuda. Quem está com burnout tem que procurar ajuda. Sim. Aí é uma ajuda profissional. Geralmente as pessoas buscam primeiro o psiquiatra. Eu buscaria o psicólogo. Ou o psicanalista. Né? Eu posso falar dos dois lados. Inclusive, Freud, baseado no que você falou, ele tem uma frase que é interessante, que ele fala que o pensamento é o ensaio da ação. Sim. Então, primeiro eu penso, depois Exato. eu faço. É isso. Se você for pegar lá atrás, penso, logo existo, e por aí vai. Né? Então, é na ordem do pensamento. Né? O pensamento ele vai nos conduzir a um comportamento. Agora, o ambiente nem sempre vai depender de mim. Uhum. Mas pode ser que eu possa conversar com aquela pessoa que está contribuindo para o meu estado emocional. Que eu, inclusive, permiti isso, porque eu não disse não.
Sim. Eu não estabeleci limites. A pessoa tem responsabilidade nesse processo que ela vive. Tem, sim. Né? Às vezes a pessoa se submete àquilo por uma questão de necessidade, porque ela depende daquele dinheiro. E se ela sair dali, como é que ela vai viver? Como é que ela vai sustentar a família? Assim, a gente não pode simplesmente generalizar. Acho que cada caso é um caso e alguns casos vão se assemelhar. Bom, cheguei num ponto em que o ambiente não está me ajudando e não vai mudar. Aí eu tenho que trocar de ambiente. Eu colocaria assim, de uma maneira prática, pensamento, rotina e ambiente. Pensamento, rotina e ambiente. E ambiente. Tá. Dentro da comunidade de fé, hoje, o que você acha que deveria mudar? Reavaliar os nossos trabalhos. Né? A gente tem que ver se nós estamos trabalhando para o Senhor ou se nós estamos com ativismo religioso. Funcionário da igreja, seria isso? Já que a gente está falando de burnout? Funcionário da igreja, como é que você trata um zelador, por exemplo? Não, porque às vezes, só pegando um gancho que você falou, né? Reavaliar tipo de trabalho. Que muitos já viraram tipo um funcionário da igreja, já que a gente está falando de burnout. Então a pessoa não tem mais aquela questão prazer, a espiritualidade. Não, ela vai por obrigação, ela está esgotada e ela está lá. Vai pelo medo. Né? Existem algumas atividades religiosas que são realmente absurdas. Entendeu? Então, desgastam demais. Não dá para a gente ficar citando aqui, né, dar nomes, mas é só você parar para avaliar. Porque quando você dá nomes, você vai apontar para determinados lugares, você vai apontar para determinadas pessoas. Então, é complicado isso, até pela questão de ética. Mas a pessoa tem capacidade para avaliar. E não pode ter medo de decidir. Entendeu? A igreja, ela está dentro de um caminho de um enfrentamento que é sério. Você está enfrentando inimigos que você não vê. Você sabe que existe, mas você não vê. Sim. Né? Então, isso por si só já é desgastante. Então, a igreja precisa funcionar como um corpo. O corpo se autoajuda. Sim. Processo. E quando ele está adoecido, é a somatização. Assim como no corpo humano, né? O corpo diz o que está errado, porque o pensamento se nega a avaliar ou a reconhecer, aí ele começa a se manifestar. É a taquicardia, é as noites de insônia, é a imunidade que abaixa. É irritação. É a irritação do campo emocional, mas eu digo no próprio corpo mesmo, né? Então você começa a ter aí problemas. Alguém, inclusive, domingo de manhã, estava falando comigo, uma pessoa amiga, né? E ela falou que estava com um problema no ouvido, de um líquido que está sendo produzido ali. Eu até falei assim, mas é otite? Eu não sou, né, otorrino, mas otite, a gente sabe que é uma inflamação lá. Eu disse, olha, não é diferente. Falei, esse eu nunca escutei falar. Aí eu olhei para ela assim, cara, isso não é uma questão de ordem emocional, não? Porque essa pessoa está vivendo um momento de muito estresse, ela está crescendo no campo dela de trabalho, tem que cuidar de alguns familiares, não vou dizer aqui se... Sim, né? E ela falou assim, Vinícius, o médico disse para mim que é emocional. O médico detectou que era emocional. Eu detectei sem ter todas as informações. Então, o que é isso? A mente se negando a falar sobre algo. O corpo acusa. Sim. É a somatização. É o nosso alerta vermelho, né? Piscando as erupções de pele, as gastrites, que pode desembocar aí numa úlcera. Dores, né? Câncer. Entendeu? Então tem que dar uma parada. Felizmente, hoje tem muita liderança que está adoecida. Muitos membros, né, de comunidade de fé que estão adoecidos. E quando a gente fala comunidade de fé, não é só cristã. A gente está falando aqui porque a gente está com o pastor, mas tem outras linhas também. Mas, enfim... Hoje, Vinícius, se você pudesse dar uma orientação para quem está nos acompanhando, o que você poderia falar para essa pessoa com relação a tudo isso que nós debatemos aqui hoje? Olha, pensando no aspecto do reino, o reino é saudável. Né? O reino de Deus é um reino de paz e de alegria. Essa paz e alegria está para a gente aqui. Vamos ter enfrentamentos? Vamos. Vamos ter momentos de dor e aflição? Vamos, mas não é para sempre. A vida com Deus não é uma vida de dor e aflição. Repete só isso para eles, então. Essa parte aí. A vida com Deus não é uma vida de dor e aflição. Agora, nessa caminhada com Deus, pode ser que haja dor e aflição. Isso faz parte do contexto. Mas não vai faltar graça, não vai faltar cuidado, não vai faltar a atenção de Deus
para a sua necessidade. No tempo certo as coisas vão se encaixar. Como ele foi lá pessoalmente cuidar de Elias. Elias, que faz aqui, meu filho? Abriu as portas para o acolhimento. Então, a vida, para que a gente não adoeça, está no equilíbrio. Está no equilíbrio, exatamente. Saber equilibrar isso. tudo. Saber equilibrar tudo. Saber ganhar, saber perder, saber sorrir, saber chorar. Bom, gente, infelizmente, estamos ficando por aqui. Se essa conversa fez sentido para você, bom, de repente seria interessante ou você buscar sua liderança ou uma ajuda profissional, se for o caso. Se não for o seu caso, compartilhe esse vídeo, curta, comente, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é tão valioso e importante, porque quantos estão adoecidos e não tem nem noção do seu adoecimento. Mas antes de terminar, eu gostaria que você, Vinícius, desse aí o seu contato, já que a gente falou aqui de liderança, de repente uma liderança que queira compartilhar sua dor, que possa te procurar, né, suas redes sociais também. Gostaria que você passasse para eles. Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma prédica aqui. Dá tempo? Dá tempo, tá. Pode falar. Só para deixar bem claro para você, em termos de definição pela OMS, né, o estresse, né, o burnout é um estresse ocupacional que atinge profissionais no desempenho de atividades assistenciais, tá? Médicos, enfermeiros, professores, né, empreendedores, pastores, principalmente os pastores aí, tá? E para efeitos de avaliação, o burnout é identificado aí com exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. São essas características aí. E é claro que todo um processo que ocorre ali, tá ok? Então, eu sou pastor, sim, sou psicólogo clínico, sou psicanalista, trabalho com família, trabalho com casais, adoro trabalhar com gente depressiva, né? Às vezes até brinco com os meus amigos, não quer lidar, manda para mim. Eu gosto, mas por que eu gosto de trabalhar com esse grupo de pessoas? Porque eu gosto de vê-los saindo disso. E eles saem. Pela graça de Deus, com toda certeza sai. Lembrando que o fato de ser pastor, quando eu sou pastor. Quando eu sou ou profissional, né, lá o psicólogo ou psicanalista, eu não entra o pastor. Aí não sou pastor, eu sou lá o profissional que vai estar atuando lá. Mas com toda certeza para ajudar você nesse processo. Meu contato, celular 21 97695 0760. Entre em contato aí, naquilo que nós pudermos ajudar você, estaria à disposição para isso. Tá, e sua rede social? Minha rede social. Você pode entrar lá, ter algumas informações. Eu sou um cara meio avesso à rede social, né? Mas é PC Marcos Vinícius. Se você botar lá, você vai encontrar a minha pessoal, que tem algumas informações lá, e tem a profissional também. Ok? Vinícius, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui, para a gente estar esclarecendo, dando luz a esse tema. E quem quiser também, fora isso, lá é Igreja do Recreio, não é isso? Igreja do Recreio. Vinícius, lá da Igreja do Recreio, se você puder também estar lá, pode procurar ele lá. Então, estamos terminando mais um episódio do Movimente. Me chamo Alan Souza, também sou psicólogo e me segue lá nas minhas redes, @PC_Alan Souza. E nos vemos então nos próximos episódios. Um abraço.